Depois de amanhã, quarta-feira, o presidente da CAGES, Neuri Freitas, vai depor na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Fortaleza, que investigará os desmandos dessa empresa municipal que é administrada pelo governo do estado do Ceará. Será uma oportunidade para ele esclarecer por que a CAGES está financiando a campanha do seu irmão, Maguim, chamado Maguim, candidato a vereador de Aquiraz, conforme depoimento público do prefeito do município, Bruno Gonçalves. Vamos ouvir o discurso do prefeito Bruno Gonçalves. O prefeito pode passar na prefeitura em 2021 e quando eu não tinha mais chão, quando eu não conseguia nem limpar uma cidade, foi o Neuri e o Maldinho que chegou para mim e disse: Bruno, nós estamos com você e nós vamos governar esse Aquiraz juntos. E sem orçamento nenhum, com o apoio do Maguinho, nós conseguimos fazer o asfalto da Chácara da Prainha, asfalto da Vila da Prata, asfalto do Riviera, asfalto da Tapera, asfalto nos 4 cantos desse Aquiraz. O que me permitiu manter uma popularidade alta para que o povo pudesse aprovar o orçamento da prefeitura, para que o povo pudesse aprovar o bolso universitário. Então, Maguinho, Neuri, você pode contar comigo, porque eu quero ter você ano que vem na... Bom, isso é uma afronta à justiça eleitoral. Uma afronta. Abuso do poder político por parte do prefeito e abuso do poder econômico por parte do presidente da CAGES para eleger o seu irmão vereador em Aquiraz. Uma providência urgente e séria está a se reclamar da justiça eleitoral após uma manifestação do Ministério Público Eleitoral. Esse prefeito, Bruno Gonçalves, é um dos políticos inescrupulosos que temos aqui no estado do Ceará. Na última eleição municipal, em 2020, ele foi flagrado comprando votos para eleger a mãe, Marta Gonçalves, vereadora de Fortaleza. Comprou os votos, mas não conseguiu eleger a mãe. Na época, ele era deputado estadual e houve uma reclamação política muito grande que ele foi obrigado a renunciar ao mandato para não ser cassado. É um político inescrupuloso. Já na eleição municipal passada, ele foi flagrado comprando votos para eleger a mãe, vereadora de Fortaleza, mas não conseguiu. O escândalo foi tamanho que ele teve de renunciar ao mandato de deputado estadual para não ser cassado. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional nesta manhã? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Os destaques aqui no Congresso Nacional de hoje, a gente começa com o site do Senado. O primeiro destaque é uma reportagem do Senado que fala sobre os cigarros eletrônicos. Regulamentação divide a indústria, entidades de saúde e os senadores. A matéria diz que está prestes a ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto de lei que regulamenta o consumo e o comércio dos cigarros eletrônicos aqui no Brasil. Esses cigarros eletrônicos, que também estão chamados de vapes, atualmente são produtos vendidos
ilegalmente no país. A proposta é cercada por controvérsias. Uma das preocupações é o consumo precoce de jovens, principais usuários do produto. Segundo a pesquisa Covitel 2023, pelo menos 4 milhões de brasileiros já usaram o dispositivo. O assunto coloca em dois lados opostos a indústria do tabaco e as entidades de saúde. Essa divisão também existe entre os senadores, embora todos concordem que é necessário proteger os jovens. Para a autora desse projeto de lei que está prestes a ser votado, a senadora Soraya Tronic, a regulamentação permitirá um melhor controle do comércio, inclusive o combate de venda ilegais, e viabilizará a melhor proteção dos potenciais consumidores, em especial as crianças e os adolescentes. Já o senador Eduardo Gomes, que é o relator da matéria, tem a mesma opinião da autora. Eles avaliam que também na prática a proibição hoje hoje vigente, ela é ineficaz. A iniciativa conta com o apoio da indústria do tabaco. Os seus representantes afirmam que as novas regras irão gerar mais emprego e também mais arrecadação no mercado. Há também quem é contra essa proposta de regulamentação, como a senadora Zenaide Maia e também o senador cearense Eduardo Girão. Para eles, a liberação é um risco à saúde pública e levará a um consumo ainda maior entre os jovens. Também em destaque no site do Senado é a morte da ex-senadora Maria do Carmo, ela que faleceu aos 83 anos por conta de um câncer hepático. Ela foi a mulher com mais mandatos aí na casa, ela teve 3 mandatos consecutivos como senadora. Também em destaque é que a Comissão de Meio Ambiente vai discutir os projetos para dar segurança no transporte de animais domésticos aí. As empresas de transporte aéreo, terrestre e aquaviário terão que cumprir requisitos mínimos nas viagens de animais domésticos. É o que prevê o requerimento aí do debate que vai acontecer na quinta-feira desta semana na Comissão de Meio Ambiente. Também em destaque, a Comissão de Serviços e Infraestrutura agendou uma audiência pública no Senado para criar usinas de aproveitamento de resíduos para as mudanças energéticas. Os autores do requerimento informam que o Brasil descarta a maior parte dos seus resíduos sólidos em resíduos em locais urbanos ou em aterros em lixões, contaminando a água e provocando risco à saúde humana. Destaque agora na Câmara dos Deputados, na área de política e administração pública. O governo prevê um salário mínimo de R$ 1.509 em 2025, um aumento de 6,87% em relação ao atual. O valor ainda depende da variação anual do INPC até novembro, acrescido do PIB de 2023. Também destaque na Câmara na área dos direitos humanos, a Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados debate os deslocamentos internos aqui pelo Brasil. O requerente foi o senador Paulo Paim. De acordo com o parlamentar, ao longo dos anos, os deslocamentos internos no Brasil foram motivados principalmente por fatores econômicos, mas também devido às calamidades. E por fim, o Conselho de Comunicação Social vota hoje a ampliação de sua composição. Aqui eles vão se reunir às 14 horas para analisar uma lei que instituiu o colegiado e uma sugestão de alteração no seu requerimento interno para permitir as reuniões remotas. São esses aqui os destaques que a gente tem no Congresso Nacional de hoje. Os candidatos a prefeito de Fortaleza parece que estão com medo de falar sobre suas propostas. Eles têm que ter propostas. Apresentaram à Justiça Eleitoral, por obrigação legal, cada candidato a cargo majoritário tem que apresentar uma proposta para um seu possível governo. Essa proposta
não é obrigatoriamente necessária ser cumprida. A lei não obriga o cumprimento dela. Moralmente, os candidatos estão obrigados a implementá-las, o que eleito for. Acontece que, no curso da campanha, até agora, ninguém tem falado sobre suas propostas. Tem feito discursos vazios, falado em, se eleito for, vai cuidar do povo. Não se sabe que cuidado é esse, porque a obrigação dele é fazer uma boa administração no campo social, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da mobilidade urbana. Isso é tratar bem das pessoas. Essa história de, se eu for eleito, nós vamos tratar bem das pessoas. Falácia, enganação. O deputado Evandro Leitão é o candidato que mais tem tempo na propaganda eleitoral do rádio e da televisão. Todos os outros candidatos têm a soma do tempo que o Evandro Leitão tem. O Evandro Leitão tem a metade do tempo da propaganda eleitoral. Ele poderia estar falando de propostas, mas não faz. Fica apenas dizendo que vai cuidar do povo com o apoio do Camilo, do Elmano e do presidente Lula. Vazio o discurso, como vazios são os discursos dos outros até aqui. Era melhor que cada um falasse no mínimo de tempo possível do que pretendem fazer. Será que alguém tem coragem de dizer que vai fazer que a prefeitura, que o município tenha uma escola de qualidade? Como ele fará para que a escola pública municipal seja de qualidade? Como ele fará para que a saúde esteja mais perto da população que necessita da saúde pública? Dizer que vai entregar remédio em casa, que os postos vão funcionar diuturnamente, isso é um discurso vazio. Já é uma obrigação do prefeito fazer os postos funcionarem normalmente e funcionarem bem. Dizer na campanha que vai fazer isso é coisa miúda. O Ceará perdeu o protagonismo na educação. O Ceará perdeu o protagonismo na educação pública. O estado de Goiás, atualmente, é o primeiro estado brasileiro em educação pública. O governo daquele estado publica hoje, no jornal O Globo, uma página ressaltando a sua educação, o crescimento da educação pública em Goiás. Na última terça-feira, dia 27 de agosto, uma sessão especial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiros advertiram para a perspectiva de perda do Ceará do protagonismo em educação, por conta dos cortes de verba para a educação cearense nos 2 últimos anos do governo. O ano do governo Camilo Santana e Isolda Sela e o ano do governo Elmano de Freitas. Nos 2 últimos anos, a conselheira Patrícia Saboia foi clara ao advertir. Vamos ouvi-la. A minha palavra é muito mais em relação às questões das políticas sociais, que chamou a atenção da política do Estado, os investimentos na educação,
uma redução significativa. Eu percebi que no ano de 2021 foram investidos 788 milhões, no ano de 2022 659 milhões, no ano de 2023 417 milhões, portanto uma redução de 36,69% em relação a 2022, 47,8% em relação a 2021. Nesse sentido, considero perigoso e dar esforço no sentido de elevar os valores autorizados para a função de educação e ainda que se empenhe em realizar a execução integral desses recursos. Nunca é demais ressaltar, como aqui foi ressaltado pelo procurador, o pioneirismo do Ceará na educação. Esse é um motivo de orgulho para todos nós cearenses, de alguns anos para cá, temos sido considerados, o Ceará tem sido um exemplo para o Brasil inteiro e de longe somos a referência em educação. Por exemplo, Sobral, minha terra, também tenho muito orgulho, tornou-se um modelo de planejamento, de execução e avaliação pedagógica com resultados bastante efetivos. E há poucos dias eu mesmo estive lá presente com a equipe de conselheiros de diversos estados do Brasil em laboratório, avaliando essa conquista ao longo dos anos, resultado da prioridade da gestão conferida a esse setor de educação. Os dados do IDEB 2023 do ensino fundamental, que tratam da aprovação escolar, o Ceará continua em primeiro lugar, com avanço significativo nas séries iniciais. O índice do SAEB, que afere a média de desempenho do sistema de avaliação da educação básica, houve uma queda significativa dos dados referentes ao ensino médio, ficando o Ceará em 10º lugar, que lamentavelmente deixa uma média abaixo da média do Brasil. E importante evidenciar que essa posição de destaque que, no nível nacional, foi conquistada por muito esforço ao longo de muitos anos, que com investimentos e os investimentos são parte fundamental desse resultado. Seria absolutamente lamentável e desastroso nós perdermos esse protagonismo, que para nós é tão precioso. Então, é algo que eu gostaria de chamar a atenção. O conselheiro Paulo muito bem chamou a atenção no seu relatório, e eu me questiono, inclusive, se essa redução dos investimentos na área de educação não teria uma correlação com a queda desses resultados. Então, assim, eu venho reforçar a recomendação número 14 do parecer prévio do relator ao Poder Executivo, que, com relação às despesas com investimentos, busque alocar mais recursos nas funções que tiveram no exercício em exame, uma significativa redução dos investimentos, sobretudo na educação, dado que sua redução foi bastante considerável e por vir a comprometer a respectiva prestação de importante direito. Seguida da recomendação 15, que se empenhe em realizar a execução integral das despesas de investimento relacionadas aos direitos sociais, principalmente aquelas que tiveram reduzido percentual executado. Então, fica aqui, senhor presidente, a minha preocupação com a educação, que esse governo, o senhor governador, ele possa realmente ter essa preocupação concretizada em relação aos investimentos na área de educação e que as suas próximas contas, a gente, ao avaliar ela, possa recuperar esses investimentos que, infelizmente, tiveram uma queda.
e uma queda significativa, e a minha preocupação é que essa queda significativa dos investimentos possa ter sido refletida na queda na nossa avaliação do SAEB, que o Estado do Ceará passa a ter uma colocação de piora em 10º lugar, abaixo da média do Brasil. Em relação à segurança pública, é outro ponto muito importante. O conselheiro Soraya, o conselheiro relator Valdomiro foram muito precisos na sua preocupação em relação, principalmente, a algo que nos coloca muito atentos, que é a questão dos investimentos. Os investimentos foram investimentos significativos, mas a realidade da violência continua cada vez maior. Aos nossos olhos, a realidade só aumenta, como a conselheira disse, são 2.970 mortes, neste ano, e há de se analisar por que esses investimentos não estão sendo suficientes, não têm impactos no resultado das políticas públicas do dia a dia do cidadão. Cada dia nós estamos mais preocupados, mais atentos, mais, eu diria, horrorizados com esse impacto, com a gravidade da situação da segurança pública. O Ceará hoje se destaca como um dos estados mais violentos. As pessoas, o cidadão, não tem direito a caminhar nas ruas tranquilamente. As pessoas se sentem muito mais presas do que livres. O que dizer público é aquele de que as pessoas estão se sentindo presas em suas casas, porque um direito, e a gente percebe que os investimentos são altos. Então, aí me remete àquilo que chamou a atenção o conselheiro Edilberto, que é o conselheiro Edilberto disse, que é justamente a questão da transparência, né? A falta de avaliação. E a transparência não é apenas um dado que se coloca, um número, né, que se coloca, olha, o investimento tal, o número tal, que foi gasto em educação, em saúde e segurança pública. Mas muito mais uma avaliação que se faz do impacto, né, do benefício, do custo-benefício, que essa política, que esse investimento está tendo no dia a dia do nosso cotidiano, no dia a dia do cidadão cearense. Então, é o que eu me questiono, é aquilo que nós temos feito aqui no Tribunal de Contas, por determinação do presidente Bowen. A gente tem dedicado esse ano ao ano da primeira, do seu mandato, a primeira infância, e, portanto, o que a gente tem procurado, junto, por exemplo, com a FUNCAP, é estabelecer qual tem sido o impacto do investimento gasto na vida, no dia a dia dessa criança de 0 a 6 anos de idade. O que mudou na vida dessa criança? Então, é o que esse recurso todo na segurança pública, por exemplo, tem mudado na criminalidade do nosso Estado. Porque, ao nosso ver, na realidade, as pessoas cada vez se queixam mais da situação. E não é só o que as pessoas reclamam, mas é o que os números mostram. Né? É o que o número da violência aponta para que cada vez a violência seja um número alarmante, cada vez mais alarmante. Então, senhor presidente, para ser rápida e concisa como prometi, eu apenas aponto esses 3 pontos, parabenizando mais uma vez ao relator pelo seu belo relatório, pelo seu conciso e ao mesmo tempo tão perfeito, valoroso relatório, que atua por todas essas situações e determina, né, ao governador, ao governo do Estado, que cumpra com essas suas determinações, aquilo que imediatamente determina, mas que voto, como me pareceu, eu voto para que essas contas sejam aprovadas, salvas, com as mesmas determinações
o conselheiro relator, o conselheiro voto acreditável, também, da mesma forma, esse é o meu voto. Eu agradeço a Vossa Excelência, a todos os conselheiros por me dar a oportunidade. Bom, é pertinente e oportuna a observação feita pela conselheira Patrícia Saboia ao analisar as contas do governo do Estado referentes ao ano de 2023. Antes de Patrícia, a conselheira Soraya Vito já havia advertido para a redução de investimentos do governo do Estado em toda a área social, inclusive na educação. Os recursos da educação no estado do Ceará começaram a ser reduzidos no final do governo Camilo Santana, que hoje é ministro da Educação, no governo Isolda Sela e no primeiro ano de governo do governador Eumano de Freitas. Vamos ouvir o que disse a conselheira Soraya Vito. Quanto à função educação, foram aplicados em investimentos 417 milhões, 36,69% inferior aos investimentos do ano anterior, de 2002. E 47,8% em relação a 2021. Vem em queda, porque desde 2021 ele vem caindo. Os investimentos atrelados a recursos públicos, a recursos próprios do Estado, eles tiveram execução de 63,59%, e aqui nós colocamos um quadro com relação a isso. Ou seja, não foi autorizado 2.600.000 e foi executado 1.700.000. E verificamos que de uma série histórica de 2019 para cá, houve aumento nos exercícios de 2021 e 2022 e novamente queda em 2023. Né? Merece, portanto, atenção. De forma geral, observe-se que os valores de investimento em funções atreladas a direitos sociais ligadas às fontes de recursos próprios do governo, executadas em 2023, foram menores em relação a 2022 e ainda a sua execução ficou inferior ao alcançado em 2022. Temos aqui um quadro fazendo essa comprovação. E aí, as funções assistência social, educação e direitos da cidadania em 2023 tiveram uma boa execução de 90%, já as funções segurança pública, saúde, habitação, transporte, desporto e lazer alcançaram um nível de 75%. Por fim, verifica-se que a redução de investimentos com recursos próprios relacionados a direitos sociais de 2022 para 2023 ficaram inferiores em 15,25% no total. E a educação reduziu 58,26%, assistência social 53,20%, saúde 45,27%, segurança pública 17,14%. Bom, esses números são estarrecedores. Nós estamos chamando a atenção dos cearenses para que nós nos mobilizemos para evitar um desastre maior na área da educação cearense. O governo de Goiás está com um informe publicitário, é uma matéria paga, uma página inteira no jornal O Globo de hoje. É evidente que, embora seja um informe publicitário, ele há de ser verdadeiro, porque o governo não pode correr o risco de ser desmascarado. E, como ele disse que é o primeiro, e até agora não se ouviu dizer que o informe publicitário não está correto, nós podemos dizer que o Ceará não tem hoje autoridade para fazer um informe publicitário de igual monta em qualquer jornal do país.
Amanda, o que diz o Globo sobre a educação pública de Goiás? Bom, aqui o destaque é que Goiás conquista o primeiro lugar no IDEB e tem a melhor educação do Brasil, de acordo com esse informe publicitário na área da educação. O estado conquista o primeiro lugar no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental do IDEB e está entre as 3 únicas unidades da federação que bateram a meta de desempenho estipulada pelo Ministério da Educação. A rede pública estadual de Goiás tem a melhor avaliação do país no ensino médio, com uma média de 4,8 e nos anos finais do ensino fundamental com a média de 5,5. Os dados são do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2023, que mede a qualidade do ensino no Brasil. Goiás também ficou entre as 3 únicas unidades da federação que atingiram a meta de desempenho estabelecida pelo Ministério da Educação. O resultado foi divulgado pelo próprio MEC no último dia 14. O ensino médio público é responsabilidade do governo de Goiás e os anos finais do ensino fundamental são majoritariamente ofertados também por escolas públicas estaduais. Atingiu o posto de melhor educação do país nas 2 categorias após todos os enfrentamentos com a pandemia do Covid-19, mostra que os investimentos têm sido eficientes e relevantes. Para que a rede estadual alcançasse na proeficiência, por exemplo, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, desenvolve vários projetos de recomposição da aprendizagem. Entre eles estão o Revisa Goiás, o Goiás Bem no Enem, o GoBem, e o Ser Goiás, além da implementação do programa Goiás Tech. O conjunto das ações garantiu a melhoria da aprendizagem dos alunos em todas as etapas da educação básica. Goiás implementou ainda os programas Alfa Mais e Bolsa Estudo. O Alfa Mais Goiás, implantado em regime de colaboração com os municípios, vem garantindo a alfabetização das crianças na idade certa, além das melhorias já nos anos iniciais do ensino fundamental. O Bolsa Estudo tem assegurado a frequência e as boas notas dos jovens e adolescentes. Aqui também destaque são as metas por estado, que as metas do resultado do IDEB foram criadas em 2015 e definidas individualmente de acordo com as condições de cada estado, provendo os resultados de 2007 a 2021. Por conta do período da pandemia de Covid-19, as metas foram postergadas pelo MEC, que estuda um novo cálculo para os próximos anos. Além de ter o maior resultado nacional, Goiás ultrapassou a meta estipulada, que era de 4,7. Pernambuco obteve a nota estipulada pela meta, que foi de 4,5. Já o Piauí ficou acima da meta, 4,1, que atingiu 4,3. Aqui também o destaque é que Goiás tem a maior redução de analfabetismo no país. Goiás apresentou a maior redução do país da taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 anos ou mais. O índice goiano, que era entre os anos de 2016 e 2023, saiu de 5,9% para 4%, uma queda de 32,2%. No mesmo período, a redução nacional foi de 19,4%, isso de acordo com os dados do IBGE. O programa Alfabetização e Família tem como objetivo o aumento da escolarização de jovens, adultos e idosos goianos. O programa oferta turmas de alfabetização nos municípios atendidos pelo Goiás Social. Também em destaque é que Goiás investe mais de 7,4 bilhões em educação. O primeiro lugar de Goiás no IDEB é o reflexo do investimento pesado por parte do governo de Goiás, que desde 2019
2019 não mede esforços em ampliar os recursos na educação. Nos últimos 5 anos e meio foram destinados mais de 7,4 bilhões para a área. Somente em obras de infraestrutura foram mais de 1,5 bilhão na construção de 30 novas escolas, reformadas as instituições de ensino, também construção de quadras poliesportivas, além da implementação do sistema fotovoltaico e também de poços artesanais, também gerando economia para o Estado. Em 2023, foram entregues 8 novos colégios padrão século XXI, além da reforma ou ampliação de outras 47 escolas. Em 2024, estão em andamento 331 novas obras que envolvem a construção de mais 20 colégios padrão século XXI e a distribuição de 51 escolas de placas. Das mais de 1.000 escolas da rede pública, 252 funcionam em tempo integral. Os centros de ensino médio de ensino em período integral atendem 41 municípios em todas as regiões. E a previsão é que essa modalidade abra 16.000 novas vagas. Aqui também o informe publicitário destaca o pioneirismo Bolsa Estudo que combate a evasão escolar. De acordo aqui com a matéria, o governo de Goiás é o pioneiro na criação de ferramentas que combatem a evasão escolar. Um dos principais programas é o Bolsa Estudo, que oferece R$ 111,92 mensais para 265 mil alunos do ensino médio e também para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Também destaque aqui é na área da tecnologia, que os alunos têm acesso à robótica e à inovação. Muito bem, Amanda. Esses informes que você acaba de dar deveriam mexer com os cearenses. Nós não somos mais os protagonistas na educação pública do país. Não perdemos. Não estamos nem no 3º lugar. A matéria do governo de Goiás está dizendo que Goiás chegou ao 1º lugar na educação pública, Pernambuco e Piauí. Aliás, Piauí está acima de Pernambuco. Preencheu os requisitos exigidos pelo MEC. Os 3 estados com a educação de qualidade são hoje, pelo informe do governo de Goiás, o estado de Goiás, o estado de Pernambuco e o estado do Piauí. O governo de Goiás está dizendo que investiu 7 bilhões em educação. Sabe quanto investiu o governo do estado no ano passado em educação? Esses números estão aqui no relatório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. São números oficiais, não são números ditados aleatoriamente pelos aliados do governo ou pelo próprio governo. São números oficiais. O governo tem que prestar conta do que ele arrecada e como ele gasta o dinheiro arrecadado. E ele faz isso na prestação de contas anual. Ele pode gastar de acordo com o orçamento que foi votado para ser executado no ano corrente, no caso de 2023. Sabe quanto o governo do estado gastou? Em 2023, o de Goiás disse que gastou 7 bilhões. O governo do Ceará gastou 417 milhões, 454.511 reais e 91 centavos. Menos de 10% do que gastou o governo de Goiás com a educação. Vejam bem, em 2021, o governo do Ceará
gastou com educação ou investiu em educação 788 milhões de reais. Em 2022, no último ano do governo Camilo Isolda Sela, o governo reduziu seus gastos em mais de 100 milhões na educação. Gastou apenas 659 milhões. E em 2023, no governo Elmano de Freitas, gastou apenas 319 milhões de reais com a educação. Menos da metade do que o governo investiu em 2021. Como se falar em prioridade da educação? Como se falar em prioridade da educação se reduz o montante de investimentos na educação? A educação não está sendo prioridade no governo do estado do Ceará e não é desde o ano de 2022, quando foram reduzidos drasticamente os investimentos em educação. O governo do estado não tem a autoridade agora de falar que educação é prioridade, porque ele vem reduzindo os investimentos em educação, segundo o relato feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Não são discursos de políticos, discursos demagógicos, discursos enganadores. São números reais. O governo Elmano gastou no ano passado em educação menos da metade do que o estado do Ceará gastou em 2021. Aliás, os investimentos públicos no estado do Ceará foram reduzidos drasticamente em vários setores da administração pública. Com esta advertência, nós esperamos que os cearenses abramos os olhos para exigir do governo respeito com a educação pública. Dizendo isso, nós estamos nos despedindo desse primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, agradecendo a honrosa audiência das senhoras e dos senhores telespectadores da TV da Transparência e convidando-os a continuarem conosco, porque já já teremos novas informações. Obrigado.